E aí pessoal da RiffShare, eu sou o Eric Camargo e hoje eu vou ensinar vocês como montar uma luminária de LED. Como todos sabem, o LED está dominando o mercado de iluminação no mundo. Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, é no mundo. Principalmente a China, que é a maior fabricante de LED do mundo. Não só no hobby, no aquarismo, mas em todos os hobbies que utilizam qualquer tipo de iluminação, aquelas de carrinhos lá que as pessoas usam, eu não sei o nome, aeromodelos. Em túneis, principalmente túneis de vias públicas em São Paulo, você já pode ver muitos túneis forrados desses LEDs que são bem mais fortes e é uma iluminação bem diferenciada. Ela é mais branca, mais gelada, ela é mais próxima do real em relação à iluminação natural. As luminárias para aquário marinho são muito caras, todo mundo sabe que elas custam em torno de R$2.000 para cima, mas elas possuem diversas funções, como Thunderstorm, que é a tempestade, passagem de nuvem, amanhecer, anoitecer, fases da lua. Você consegue regular a temperatura de cor mais para o vermelho, mais para o azul, mais para o amarelo. Por exemplo, tem uma luminária no mercado que você conecta ela no seu computador e você consegue fazer a parte de adaptação dos corais em relação à luminosidade de uma T5 para a luminosidade de um LED. Então ela vai aumentando gradativamente com o tempo. Ela sabe o tempo exato para você ir aumentando, para os seus corais não sentirem tanto a mudança de iluminação, que é o que nos aquários acontece muitos problemas em relação a variações. Variações não devem acontecer em aquários marinhos. Mas hoje eu vou ensinar vocês como montar uma luminária de baixo custo para corais, tanto soft quanto LPS e também SPS. Desde que você use a quantidade certa. Eu não vou citar a quantidade de LED que você deve usar no seu aquário. Me desculpem, vocês podem fazer as perguntas. Eu não vou conseguir responder porque eu não sou nenhum formado na área. Eu não entendo da parte de elétrica a fundo, a ponto de dizer para vocês que existe aquela regra de 1 watt por litro, que eu particularmente não acredito nisso. Mas tem pessoas que seguem e dá certo, então essa parte eu vou deixar para vocês decidirem, vocês colocarem mais ou menos LEDs para vocês aproveitarem aí o máximo que o LED tem a oferecer. O que eu aconselho é o seguinte: coloquem o mínimo possível de LED e vá aumentando com o tempo. Assim você consegue perceber se os seus corais estão gostando ou não, se eles estão esticando muito, precisando de iluminação, se eles estão fechados, abaixo, como se estivessem bem fechados. Você consegue diminuir a quantidade de LED. Eu acho que o ideal é você começar com pouco LED e ir aumentando de acordo com a necessidade do seu aquário. Bom, o que você vai utilizar na montagem do seu aquário é esta placa. É uma placa PCB. Não sei se vai pegar aqui o foco. Depois eu coloco direitinho. É uma placa PCB, ela possui a ligação para você colocar 6 LEDs em série, um ao lado do outro. Ela é de alumínio, o que ajuda na dissipação do calor. Eu monto essas placas em luminárias, carcaças de luminária da Opar, essas outras marcas que você tem, aquelas luminárias de alumínio que tem T5. Então eu removo as T5, removo os reatores, removo tudo que tem nela, deixo só a carcaça, que é a placa de alumínio, e fixo essa placa lá nessa luminária. Então vamos lá, é a placa PCB que você vai utilizar, ligada LEDs em série. O LED não é o LED que vem com estrelinha, aquela estrelinha já é o dissipador e a gente não vai utilizar ele porque a gente precisa soldar o LED corretamente na placa. Ele tem um lado positivo e um lado negativo. Esse LED solto, porque o LED solto, você vai conseguir soldá-lo nessa placa PCB. Deixa eu ver se eu consigo pegar o foco aqui para vocês. Esse LED aqui, ó, ele tem um polo positivo e um polo negativo. Esse é o LED branco, como vocês podem ver, ele é meio amarelado na parte de cima. Não é o branco amarelado, tá pessoal? É só para distinguir mesmo qual LED é o branco e qual é o azul actínico. Esse daqui, certo? Um ferro de solda. Eu aconselho 40 watts para vocês não correrem o risco de derreter até mesmo a resina que fica nessa placa ou até mesmo queimar o circuito, tá? Então, o ferro de solda de 40 watts, estanho para vocês utilizarem na solda, e o mais importante, adesivo térmico. Para que serve o adesivo térmico? Para você aumentar a condutividade do LED com a placa propriamente dita aqui. E ele ajuda principalmente a passar o calor do LED, da emissão do LED. Essa plaquinha de trás aqui do LED, ou esse ferrinho aqui do LED, esse ferrinho aqui do LED que vai passar o calor para essa placa aqui do dissipador, ó. Então ele é o mais importante.
Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fixar o LED na placa propriamente dita. Pronto, a placa está soldada, os LEDs estão fixados. Como vocês podem ver, os 6 LEDs estão fixados. Bom pessoal, essa daqui é a luminária, ela tem 1,5 m. Esse daqui é o refletor dela, já, como vocês podem ver aqui, eu já removi o soquete dela. Certo? Aqui tá, aqui é onde fica o soquete. Já removi. Toda a fiação já removi. É bom vocês deixarem 2 fios um pouquinho comprido, que é sempre bom para vocês poderem utilizar aqui o botão de liga e desliga, tá? Bom, como vocês podem ver aqui, é uma luminária de alumínio da Boio. Ela é grande, robusta, mas ela é de alumínio e é para você pendurar, usar ela suspensa, certo? Então tá aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o divisor de águas. Ninguém vai entender bolufas. Esse daqui é o silicone térmico. Esse daqui eu comprei no eBay, paguei acho que $8, alguma coisa assim. Mas bom, só colocar lá silicone térmico lá em inglês no eBay que vocês vão conseguir. E as minhas plaquinhas que estão aqui, todas aqui, certo? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer para colar agora. Então vamos lá, você vai pegar o seu silicone térmico, procura fechar ele muito bem depois que você usar, porque ele seca bem rápido. Utilizando a parte metálica da placa, você vai passar de ponta a ponta uma fina camada, não precisa exagerar, tá? Que depois você vai apertar, então você vai precisar, vai acabar desperdiçando. Uma coisa legal de vocês fazerem também é você colocar todas as placas na luminária antes de colar, para você ver como vai ficar. Eu fiz isso com o meu celular, coloquei todas as placas e tirei uma foto da parte que eu gostei, e aí, como vocês podem ver, eu vou conseguir montar exatamente dessa maneira, que é a maneira que eu gostei de usar. Estão vendo aí? Dá pra ver? Dá. Então agora eu vou seguir esse padrão. E agora é só sair colando a placa da maneira que você achar melhor. Não aperta muito, porque se você apertar muito, você vai acabar tirando a aderência da cola com o alumínio. E é só sair colando agora.
Pronto, após a colagem, todas as placas já fixadas. Ficou exatamente dessa forma. Eu deixei esses espaços aqui, esse e esse no meio mais aberto, porque eu pretendo colocar os corais menos exigentes no meio. Então, eu não coloquei mais fileiras de LED ainda, porque quanto mais fileiras de LED também, mais potente tem que ser a fonte que você vai utilizar. E provavelmente mais pra frente, se eu precisar, eu vou acrescentar mais 2 fileiras de LED aqui, ou até mesmo uns disquinhos que eu tenho de LED, que depois eu mostro pra vocês como que ele é também, como que existe. Dá pra colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, mais 1, 2, ou seja, dá pra deixar essa luminária aqui bem potente. O que muitos aí dizem que ela não é potente, que o par dela é muito baixo, esse tipo de coisa. Não, não é. Ela é muito boa também, eu gosto muito. E o LED que você quiser, você pode colocar. Você pode colocar LED Crease, você pode colocar British Lux, pode colocar Edison. Eu estou usando o Xing Ling aqui, como vocês podem ver, certo? Na hora da fiação. Agora vamos lá para o lado da fiação. Cada placa dessa daqui contém 6 LEDs de 3 watts cada um. Cada LED consome 3.2 volts, 700 mA. Existem 2 métodos que você pode ligar esses LEDs na sua luminária, ou em série ou em paralelo. Lembrando que cada placa já está ligada, já possui 6 LEDs ligados em série. Então você vai precisar fazer uma continha básica aí. Então assim, eu vou explicar rapidamente o que é, porque eu também não tenho conhecimento a fundo. Eu vou explicar o básico para vocês terem mais ou menos a noção do que vocês vão precisar fazer na casa de vocês de acordo com a necessidade. A ligação em série, você multiplica a voltagem e mantém a amperagem. A ligação em paralelo, você mantém a voltagem e multiplica a amperagem. Então nesse caso aqui, eu vou usar uma fonte de 19 volts e meio, 19.5 volts e 6.7 amperes. Então eu tenho a fonte, agora eu quero saber quantas placas a minha fonte vai conseguir ligar. É simples. Aqui eu tenho 16 placas. 16 placas. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui minha calculadora, porque não tem nada a ver com matemática. Vamos lá. Eu tenho 19.5 volts, certo? Então, desse caso aqui, a escolha que eu fiz, de acordo com a minha necessidade, que é a minha fonte, eu vou ligar somente 8 placas. Eu vou utilizar 2 fontes que eu vou fazer o amanhecer e o anoitecer. Então eu vou ligar 2 fontes separadas. Então eu vou utilizar 8 placas em uma fonte e 8 placas na outra fonte. Então eu pego as especificações da minha fonte. Então vamos lá. Eu tenho 19.5 volts. Eu vou dividir essa voltagem por 6 LEDs, que é o que eu tenho na placa. Então 19 dividido por 6 vai me dar 3.25. Ou seja, cada LED consome 3.2, eu estou dando uma sobrecarga nele aí de 0.05. Eu acredito, desculpa se eu estou falando besteira, mas 3.25, se ele consome 3.2, 3.20, eu estou dando meio volt, digamos assim, 0.5 volts. Então eu acredito que não tem problema, ele vai forçar um pouquinho, mas não muito, não vai prejudicar na vida útil dele nos próximos, aí, sei lá, 5 anos. Então beleza, então, ou seja, 19 volts e meio eu consigo ligar uma placa dessa daqui, sem problema nenhum. Agora eu preciso ver se eu consigo ligar as 8 placas em paralelo. Por quê? Em série já vai estar os meus 6 LEDs, então eu já vou consumir esses 19 volts e meio. Agora eu preciso expandir a amperagem para conseguir ligar mais placas na mesma fonte, que é a ligação em paralelo. Então vamos lá, eu tenho 6.7 amperes. Eu preciso dividir ele por 700 mA. Por que 700 mA? Porque, como eu disse, ligação em série você multiplica a voltagem e mantém a amperagem. Então cada LED consome 700 mA, essa placa inteira vai consumir 700 mA para cada LED. Certo? Então a placa inteira, 700 mA vai dar conta dela. Então eu venho 6.7 amperes, que é o que eu tenho na minha fonte, dividido por 0.7, que é 700 mA, que seria 1000 mA, é equivalente a 1 ampere. Dou um igual aqui. Então eu consigo ligar 9 placas e meia. Então eu vou ligar 8.
Então, ou seja, eu teria uma aí para poder ligar se eu quisesse, mas eu não quero. E o bom assim, voltagem a mais, você pode queimar o LED. Voltagem a menos, o LED não acende tanto. Então você pode colocar até 10 placas se você quiser. A diferença é que o LED vai acender um pouco mais fraco. E eu estou usando ele aqui em 100%. E a amperagem, a fonte pode ter até 20 amperes se eu quiser. O LED, se ele consumir 1 ampere só, a fonte vai ter 19 amperes de folga. Agora, por exemplo, se o meu LED consumir 10 amperes e a minha fonte fornecer só 5, ou eu vou queimar a fonte ou o meu LED não vai acender. Provavelmente vai queimar a fonte porque vai sobrecarregar. O LED vai puxar muito mais do que ela pode oferecer. Então nesse caso aqui, ele poderia ligar até 9 placas e meia. Então nesse caso, eu vou estar usando somente 8, ele vai ter aí praticamente uma placa de folga para trabalhar. Então não vou sobrecarregar a minha fonte. O esquema da ligação das placas, porque cada placa tem um positivo e um negativo de cada lado. Então você precisa desenhar muito bem isso. Como que você vai fazer? Se uma placa já é ligada em série, você vai ter que ligar as demais em paralelo. Eu vou postar para vocês aí o link do esquema que eu fiz na minha luminária para vocês entenderem mais ou menos como funciona a parte do paralelo e do ligação em série. Então, a ligação em série você faz positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, até o final que você terminar a sua sequência, você coloca na fonte e acabou. Ou seja, é como se fosse uma linha reta, você começa no positivo e termina no negativo. Essa é a ligação em série. A ligação em paralelo, o fio positivo e o fio negativo, todos eles vão passar pelo mesmo polo. Então, ou seja, o fio positivo ele vai até a ponta do outro positivo. O fio do negativo ele vai passando por todas as pontas negativas até o final. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o fio positivo para todas as pontas positivas das minhas 8 placas e depois o negativo para todas as pontas negativas das minhas placas. Entenderam? Eu acho que é meio confuso isso daqui, mas eu vou explicar direitinho no desenho para vocês, vai ficar mais fácil. Agora eu vou fazer a solda. Para vocês executarem essa solda, o que vocês vão precisar? Óbvio, um estanho, um ferro de solda aquecido. Eu utilizo 40 watts, que eu acho que é o ideal para derreter a solda, não queimar tanto a resina que vem nela e muito menos o circuito do LED. E fio. Fio não precisa ser muito grosso, mas também não pode ser muito fino. Então eu utilizo esse fio parecido com um fio de telefone. Eu acho que é muito bom, tanto para descascar quanto para você manusear. E é isso aí, meus amigos. Após algumas horas fazendo a solda, o que não é fácil, o ideal é você soldar algumas pontas, deixar pré-soldada para depois você só encaixar os fios. E o resultado é esse. Número 1 e o driver número 2. Como vocês podem ver, todos os LEDs ligados. Temos aí 18 placas de LED. Cada placa tem 6 LEDs. Então a gente tem uma conta aí de 6 vezes 18. Deve dar uma caralhada de LED. Então, é isso aí. Depois com certeza eu vou mostrar pra vocês. A fiação fica meio porca no começo, mas depois com qualquer super cola aí, um super bonder da vida, você consegue organizar a fiação. Beleza? É isso aí. Então vamos lá, o primeiro passo que você vai fazer é pegar o adesivo térmico, o silicone térmico, e vai colocar um pouquinho só em cada espaço para o LED. É bom você não demorar muito. Também não é um super bonder da vida que vai secar rápido, mas é bom não demorar. Nessa situação aqui, eu vou utilizar um LED branco e um LED azul. Um LED branco e um LED azul. Como vocês podem ver aqui, esse LED ele tem dois polos, o positivo e o negativo. O negativo, se você reparar bem, tiver uma lupa aí quem não enxergar direito,
Do lado, de um dos lados ele vai ter uma chapinha um pouco maior com um risquinho, que indica que é o negativo. E do outro lado ele vai estar literalmente esticado apenas, não vai ter nenhuma plaquinha. Vocês conseguem ver a diferença de um lado para o outro? Aqui, estão vendo? Desse lado aqui, ó, desse lado aqui você consegue ver que ele é maior. Então esse é o lado negativo. E na placa, se você olhar bem, ela também tem o positivo e negativo dela, certo? Então vocês vão pegar, olhar bem se o negativo tá do lado certo e vão fixar. Pronto, os meus 6 LEDs já estão fixados aqui, certo? Os 6 LEDs já estão fixados. Então agora eu vou para a parte, acredito eu, que é a mais técnica, que é a parte de você conseguir fazer uma solda perfeita e o contato da ponta do LED com o contato da placa PCB. Vou tentar dar um zoom aqui. O ferro de solda tem que estar bem quente, tá, pessoal? Agora vem a parte que eu considero mais delicada. Você tem que ter experiência para você poder fazer essa solda, para que ela não fique tão bizarra, feia, uma bolota do lado do LED, e também não acabe desperdiçando estanho. Então você deita o ferro de solda em cima da plaquinha do LED e empurra devagar até a hora que ela der o contato embaixo. Deu? Beleza. Eu geralmente eu soldo só uma lateral. Para depois vir finalizando do outro lado. O legal é você deitar a ponta do ferro de solda para ele ter a maior área de aquecimento. Então você consegue derreter o maior número de solda, maior área da solda. Então você... Certo? É bom você passar o ferro de solda em cima depois, só para você ter certeza que ele está dando o contato. É bom você sempre limpar a ponta do seu ferro de solda.